Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse instante. Sabe, queridos, nós precisamos descobrir o verdadeiro valor da palavra de Deus. Nós precisamos a cada dia buscar. Sabe, os seres humanos têm sofrido muito nesse mundo, os problemas têm sido real, mas uma das causas é não valorizar como deveria a palavra de Deus. E nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a busca que eu e você precisamos fazer a cada dia pela palavra de Deus, colocar isso como prioridade, e aí os nossos problemas, os nossos desafios serão mais fáceis de serem vencidos, porque o poder da palavra de Deus capacitará a mim e a você para sermos vencedores no jogo da vida. Precisamos então da palavra e nós vamos compreender algumas coisas importantes sobre a palavra de Deus. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, que o Santo e Bom Espírito que trouxe a palavra, que o Santo e Bom Espírito nos ilumine para que possamos compreender a verdade dessa mesma palavra. Nós te oramos, nós te rogamos que em teu nome, Jesus, possamos compreender as tuas verdades contidas nessa palavra. Nós te oramos por Jesus. Amém. Sabe, queridos, a primeira coisa que eu preciso entender é a palavra de Deus. Quem é a fonte, quem é a base, quem trouxe a palavra para esses homens? Foram em torno de 40 pessoas que escreveram a Bíblia, desde estadistas como Salomão e Moisés, até pescadores, boiadeiros como Amós e outros. Mas onde reside o poder dessa palavra? Qual é a fonte? Vamos aqui em 1 Pedro, para a gente começar. 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, para a gente entender esse texto. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, e diz assim o texto bíblico para cada um de nós: porque nunca, olha como o texto começa, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos ou guiados ou inspirados pelo Espírito Santo. Olha só, então quem trouxe a palavra a esses homens, quem estava por trás deles, era Deus, o Espírito Santo. Então por isso a palavra de Deus é tão poderosa. Nunca, jamais, o texto começa assim: qualquer parte da profecia ou da Bíblia foi dada por vontade humana. Não foi o homem assim que pensou e começou a escrever, não. Quem estava por trás trazendo a inspiração a esses profetas, aos discípulos, era o Espírito Santo. Então, diante disso, nós precisamos nos render à palavra, porque a palavra transforma, a palavra nos recria novamente. Aí, falando sobre isso, olha o que Hebreus, capítulo 11, Hebreus, capítulo 11, verso 3, vai dizer assim, ó: pela fé, capítulo 11, verso 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se aparecem. Pronto, eu e você, eu creio plenamente pela fé que o universo foi criado pela palavra de Deus. E nós temos esse relato. Lá no Gênesis, Deus falava assim, a primeira coisa: haja luz, e apareceu a luz. Aí ele disse: haja separação entre a terra e as águas, e assim o foi. Haja agora na terra as plantas, e ia aparecendo as plantas. Deus disse: haja agora o firmamento embaixo, o firmamento, água de baixo e água de cima. E houve. Depois Deus colocou nas águas de baixo os peixes e colocou no ar os pássaros. Deus falava e tudo passava a existir. Essa é a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus ela tem poder criador, essa mesma palavra, se eu tomar em minha vida, se eu coloco em prática em minha vida, ela tem o poder de me recriar, de me tornar uma nova pessoa. Sabe, quais são as suas lutas? Quais são os seus desafios? Você está precisando ser recriado, quem sabe, na sua saúde, melhorar a sua saúde,
ser recriado, melhorado. A palavra de Deus é a fonte inesgotável de poder. Ela pode fazer isso. Você precisa melhorar na sua relação entre as pessoas. Deus vai te transformar, Ele vai criar você em uma nova pessoa. Você precisa controlar o seu eu, o seu ímpeto, os seus desejos pecaminosos. Pronto, a palavra vai fazer isso. A palavra é a fonte inesgotável de poder. Ela pode nos recriar novamente. Então nós precisamos buscar a palavra a cada dia. É por isso que no Salmo 119, verso 11, Davi vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, quanto mais eu tomo a palavra e vivo a palavra, quando eu escondo a palavra em minha mente, quando eu guardo, quando eu memorizo e quando eu vivo a palavra, sabe, eu vou errar menos. Eu vou começar a ser um melhor pai, um melhor filho, uma melhor esposa, um melhor esposo, sabe? Eu vou desenvolver uma relação muito mais profunda com as pessoas que eu entro em contato. O meu trabalho, eu serei mais eficiente. Pronto, a palavra é isso. Nós precisamos. Sabe o que Jesus ainda disse sobre a palavra? Nós vamos ver aqui no livro de João, capítulo 17. Olha o que o próprio Jesus disse sobre a palavra, para a gente poder compreender e buscar a cada dia vivenciar essa verdade maravilhosa. Capítulo 17, verso 17, você vai ficar impressionado com o que Jesus disse aqui. Olha o que Jesus disse na sua palavra: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha só, você quer ser santo? Sabe, às vezes a gente pensa assim: puxa, como eu gostaria de ser santo, como eu gostaria de ser uma pessoa diferente, como eu gostaria de melhorar as minhas relações sociais, como eu gostaria de mudar em algum aspecto da vida. Pronto, Jesus está dizendo assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe, eu só posso ser santo aqui, não quer dizer alguém que não erra, tá? Alguém que não comete erro. Santo é separado para uma obra, para uma missão. Então Deus está dizendo que Ele pode santificar, Ele pode separar você para uma missão especial de representar a Ele. Mas Ele diz que vai fazer isso pela palavra, porque a palavra é a verdade. Então o que nos torna santo, separado, é quando eu entro em contato com a palavra e eu começo a viver a palavra. Aí quando eu começo a viver a palavra, eu agora não vivo mais segundo a perspectiva do mundo, mas eu vivo segundo a perspectiva da palavra. Então nós precisamos começar a pensar isso. Como está a sua perspectiva? Como está a sua vida? Você vive segundo os padrões do mundo ou você vive segundo os padrões da palavra? Porque a palavra mostra a verdade, porque a palavra nos guia à verdade, porque a palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por que a palavra é a verdade? Porque a palavra veio do Espírito Santo, que é a verdade. Então isso é maravilhoso, a gente poder entender que a palavra pode nos tornar pessoas melhores. Então nós precisamos disso a cada dia. Por que a palavra pode fazer isso conosco? Por que a Bíblia tem esse poder? Sabe por quê? Hebreus, capítulo 4, nós vamos ver esse texto. Hebreus 4, verso 12. Olha que texto fantástico. Olha que texto fenomenal para cada um de nós. Capítulo 4, verso 12 vai dizer assim, ó. Hebreus 4, verso 12. Olha que maravilha, porque a palavra de Deus é viva. Porque a palavra de Deus é viva. Então a Bíblia não é algo que ficou no passado, esquecido, foi de pessoas que não conheciam a nossa cultura, é obsoleta, como muitos têm dito aí, que a palavra de Deus, a Bíblia precisa ser reescrita. Não, isso é uma mentira. A palavra de Deus é a mesma. Ela é ontem, hoje e será eternamente, porque ela veio do próprio Jesus, que é hoje, ontem, hoje e eternamente. Então não tem que reescrever a palavra de Deus. O que nós precisamos é viver a palavra. Porque olha o que o texto diz. Porque a palavra de Deus
Aqui, olha que texto, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus é viva. Então, se você quer ter, algo para transformar a sua vida, é ela. Viva a palavra e pronto. Sabe o grande problema hoje que a gente percebe no mundo e das religiões aí que surge a cada dia? É porque as pessoas não vivem a palavra. A palavra nos ensina a verdade, porque ela é viva e eficaz. Então, se você quer ter a sua vida transformada, hoje, viva a palavra, estude a palavra, passe tempo com a palavra, e o poder da palavra que veio de Deus transformará a sua vida, vai te recriar em uma nova pessoa. Que Deus abençoe a você e sua família. Nós vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa verdade que está aqui em nossas mãos, e nós queremos agora pedir que esses teus filhos usem e viva a palavra para serem transformados. Obrigado por tudo, nós te oramos por Jesus. Amém.